Este vídeo contém audiodescrição. Na tela inicial, um banner com a foto de um parque aquático sobre um fundo bege texturizado com formas que lembram as calçadas de Ipanema. No centro da imagem, temos o seguinte texto: 14º Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, CONCEPRE. Abaixo, temos outro texto escrito em branco, 16 a 18 de janeiro de 2025, Rio Quente, Goiás. Quem abre as falas é Roberto Nascimento, homem branco de cabelos grisalhos. Para compor a mesa, convido a Sua Excelência, Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e do CONCEPRE, acompanhado de Sua Excelência, o senhor Governador Ronaldo Caiado, Carlos França. Sua Excelência, senhor Ministro, Presidente do Tribunal Superior de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Ministro Herman Benjamin. Excelentíssima Senhora Conselheira do CNJ, Ouvidora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, Renata Gil. Conselheiro do CNJ, Marcelo Terto. Juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, representante do senhor ministro Mauro Campbell, Lisandro Garcia Gomes Filho. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, amanhã tomará posse na presidência do CONCEPRE. Ouvido o excelentíssimo doutor Rafael Lara, presidente da OAB Goiás. Ouvido a senhora prefeita do município de Rio Quente, Ana Paula. Registramos as presenças da doutora Maria Paula Cassone Ross, juiz auxiliar da presidência do STJ, doutor Fernando Fonseca Gajardoni, secretário judicial da presidência do STJ, doutora Érica Gomes Cavalcante, vice-coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Goiás, doutor Aldo Sabino, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Kleber Luiz Barra, prefeito de Caldas Novas. Obrigado, prefeito, também pela presença. A desembargadora Ana Cristina Peternada França, esposa do senhor presidente do TJ do CONCEPRE, Carlos França. Luciane Camargo, servidora do Tribunal de Justiça, esposa do desembargador Leandro Crispim, eleito presidente do TJ Goiás. E Fernanda Oliveira, esposa do desembargador Francisco Oliveira Neto, do TJ de Santa Catarina. Presença, excelentíssimas senhoras desembargadoras e desembargadores. Presente nesse momento, Leandro Crispim, presidente eleito do Tribunal de Justiça de Goiás. Desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende, do TJ da Bahia. Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargador Maria de Nazaré Silva Correia dos Santos, do TJ do Pará. Desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador José Zuquim Nogueira, desembargador do Mato Grosso, presidente do TJ do Mato Grosso. Desembargador Alberto Delgado Neto, do TJ do Rio Grande do Sul. Desembargador Heráclito Vieira de Souza, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Desembargador João Benedito da Silva, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Desembargador Adelson Antônio Brito Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí. Desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desembargador Fábio Bittencourt, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Yolanda Santos
Guimarães. A desembargadora Yolanda Santos Guimarães, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe. Desembargador Gilmar Ricardo Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Desembargadora Lídia Regina, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargadora Regina Célia Ferrari. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes. Está presente o presidente eleito, desembargador Dorival Renato Pavan, também do Mato Grosso do Sul. Juiz auxiliar da presidência do TJ do DF, Territórios, Eduardo Henrique Rosas, representando o presidente, desembargador Valdir Leôncio Júnior. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargador Adão João Gomes de Carvalho. E o presidente eleito, desembargador Jaime Henrique Ferreira. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desembargadora Telvina Maria Sampaio Felipe. Todos, obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Bem, senhoras e senhores, teremos a seguir a execução dos hinos nacional brasileiro e de Goiás. Gentileza, vamos sentar, por favor. Também registro a presença do Dr. Bruno Kazuhiro Gomes Tanaka, assessor do ministro Mauro Campbell. Bem, senhoras e senhores,
Para a abertura desse evento, com a palavra, Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e do CONCEPRE, desembargador Carlos França. Carlos França é um homem branco e usa óculos. Uma boa noite a todas e a todos. Com muita alegria, com muita satisfação e honra, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebe hoje, nesta data especial, todos os presidentes de tribunais de justiça do país para esse encontro. E temos aqui a satisfação de contar também, com muita alegria, com a presença do ministro Herman Benjamin, presidente do Tribunal Superior de Justiça, do senhor governador Ronaldo Caiado, governador do nosso querido estado de Goiás. Uma saudação muito especial a todos os meus colegas e minhas colegas presidentes de tribunais. Queria dizer o nome de todos já mencionados. Faço aqui na pessoa do presidente Francisco Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e presidente eleito do nosso CONCEPRE, cuja posse será amanhã. Conselheiros conselheira Renata Gil, ouvidora nacional do Conselho Nacional de Justiça, uma alegria tê-la aqui, conselheira Renata Gil. Conselheiro Marcelo Terto, esse é da terra. Satisfação, conselheiro Terto, ter sua presença aqui. Representando o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Câmpio, está aqui o doutor Lisandro Garcia Gomes Filho. Minhas saudações, doutor Lisandro. Leve ao Corregedor Nacional, ministro Câmpio, nosso abraço, a consideração do CONCEPRE. Prefeita do município de Rio Quente, senhora Ana Paula Lima, a nossa anfitriã aqui nesse importante e belo município de Rio Quente. A advocacia, aqui representada pelo doutor Rafael Lara, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, parceiro institucional do Poder Judiciário desse Estado. Eu saúdo todos e todas as presentes, os familiares dos nossos presidentes, esposas, maridos, as suas comitivas, sintam-se todos abraçados, saudados, servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, e aqui eu faço uma saudação muito especial àqueles que nos ajudam na organização desse evento, na pessoa do secretário-geral do CONCEPRE, o doutor Rodrigo Leandro da Silva. Ao dar início e declarar aberto esse 14º encontro, 14º, colega, em 2021, nós participamos da junção do Conselho, que tinha das divergências que tinha nesse Conselho, colégio, e formou-se o CONCEPRE. E, a partir daí, o CONCEPRE cresceu e nós estamos hoje no 14º encontro, 14º encontro do Conselho de Presidente dos Tribunais de Justiça do país. E queria agradecer a cada um dos colegas presidentes, a cada uma das colegas presidentes, os seus representantes, que vieram aqui a esse encontro, no nosso lindo município de Rio Quente, nesse paraíso das águas termais. Para nós de Goiás, é sempre um motivo de alegria receber todos aqui nesse estado. E procuramos sempre, com as belezas naturais desse estado, com a grandeza e a sabedoria, a gentileza e a receptividade do seu povo, receber da melhor maneira possível todos aqueles que aqui comparecem nesse estado, e em especial nesse evento. Não poderia deixar também de reconhecer e fazer uma saudação ao empreendimento Rio Quente Parque Resort, e faço na pessoa do doutor Ricardo, um dos representantes que aqui se encontram.
meu muito obrigado. Nós, no CONCEPRE, senhor ministro, senhor governador, todos os presentes, meus colegas, nós temos, nesses encontros, uma possibilidade ímpar de discutir o Poder Judiciário Estadual, de discutir demandas, discutir também os temas que são relevantes para que a Justiça Estadual possa prestar um melhor serviço à sociedade. Então, nestes encontros, os debates de alto nível entre os presidentes, os debates, as palestras daqueles que vêm aqui participar, seja dos tribunais superiores, seja do Conselho Nacional de Justiça, seja renomados do meio jurídico, oferece a todos nós possibilidades de, ao enfrentar as dificuldades, ao enfrentar os problemas, podermos chegar nos nossos tribunais com saídas, com soluções, com reflexões que possam levar a um oferecimento de um serviço de melhor qualidade a toda a sociedade que nos procura, todos aqueles que procuram o Poder Judiciário. E hoje, ao abrir esse 14º encontro, eu não posso deixar de mencionar que é o último encontro do CONCEPRE para muitos de nós, presidentes de tribunais de justiça. Nós temos agora, de dezembro a início de fevereiro, uma saída de vários presidentes pela conclusão do seu período administrativo e a chegada de novos colegas, que com a energia, a força, a expectativa de melhor fazer para o Poder Judiciário e para a sociedade, darão sequência a esse trabalho tão bem desenvolvido pelos gestores dos tribunais de justiça. Nessa oportunidade de recebimento de todos, nesse local tão aprazível, viu, prefeita Ana Paula, nossos agradecimentos por nos receber tão bem aqui em Rio Quente. Nós temos a oportunidade de mostrar para todos que aqui estão presentes um pouco de Goiás, um pouco de nossa terra, um pouco da nossa natureza, um pouco de sua gente. Então, em nome do Poder Judiciário goiano e membro do CONCEPRE, e como pela bondade dos colegas, na companhia de outros presidentes, amigos, colegas de batalha, nós temos a oportunidade de avançar com o Poder Judiciário, ao lado da desembargadora Regina Ferrari, nossa vice-presidente, do presidente do Tribunal de Justiça do Acre, do desembargador Ricardo Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, institucionais, da presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins, presidente desembargadora Etelvina Sampaio, vice-presidente de Cultura, e do presidente Fernando Tourinho, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, que atuou como vice-presidente de Inovação e Tecnologia. Tivemos, com apoio e participação de todos os presidentes, a oportunidade de avançar com os trabalhos e com a atuação do CONCEPRE. O CONCEPRE hoje é reconhecido pelo seu trabalho, é reconhecido pela sua atuação em parceria com o CNJ, com os tribunais superiores, e é sempre ouvido. Por quê? Porque é reconhecido, porque é visto com seriedade pelo seu trabalho, pela sua participação, visando sempre um melhor judiciário para a sociedade. Então, o CONCEPRE, nesses 14 encontros e nesse tempo da sua existência, avançou muito e precisará continuar aprimorando
e avançando na sua atuação. E tenho certeza, presidente Francisco, a partir de amanhã, com a gestão de Vossa Excelência e com a participação de todos os colegas que já compunham o CONCEP e continuarão, presidente, com aqueles que chegarão com a força total, o CONCEP continuará, eu não tenho dúvida, crescendo e ocupando espaço e participando e colaborando com o Poder Judiciário Nacional. Eu queria mencionar que até um esclarecimento para os colegas todos de fora, que não têm a obrigação de saber, mas eu, como da terra, e como amo essa terra, eu tenho que esclarecer aos colegas que esta lindeza aqui, essa natureza tão exuberante, que até mesmo as rochas encontradas nos fundos das piscinas foram ali depositadas pelas mãos da natureza. Deste maravilhoso lugar, um verdadeiro santuário goiano, dou a todos, então, os participantes desse 14º encontro, as mais efusivas boas-vindas. Que os participantes desse encontro possam se maravilhar, além do encantamento com a preciosidade dessas montanhas, destas matas e destas águas, com a hospitalidade e a efetividade tão característica do povo goiano. E tenho certeza que sairemos daqui melhores em relação à atuação do Poder Judiciário e para o enfrentamento das dificuldades que nos apresentam. E certamente, com a nova direção do CONCEP, a partir com a condução do presidente Francisco e todos os demais colegas que assumirão amanhã, o CONCEP continuará a brilhar. O Poder Judiciário Estadual concentra, nós sabemos, em torno de 80% dos processos da Justiça brasileira. E nós, presidente de tribunais, com as nossas equipes, com os nossos magistrados e servidores, temos uma participação importantíssima para dar vazão a essas demandas. E esses encontros vêm nesta direção. E eu tomo a liberdade, colegas que estão chegando nos tribunais de justiça, como seus presidentes, de dizer em rápidas palavras sobre o relacionamento institucional do Tribunal de Justiça com os poderes e órgãos autônomos. Aqui em Goiás, e o governador Ronaldo Caiado está aqui e é um participante importantíssimo desta parceria. Desde o primeiro momento da minha presença no Tribunal de Justiça, há 4 anos, com a presença do governador Caiado na chefia do Executivo, nós tivemos um relacionamento institucional de alto nível, respeitoso, de diálogo, de resultados para a sociedade. Então, eu não vejo outro caminho a não ser o diálogo, a não ser o respeito institucional de elevado nível, para que, com o Executivo, com o Legislativo, com os órgãos autônomos, nós possamos ajudar a superar as dificuldades do Estado, dos Estados e, em especial, do Poder Judiciário. Eu queria que, já caminhando para a conclusão do nosso mandato, fazer esse testemunho, esse registro de público, na presença de meus colegas, presidente de tribunais, que em Goiás, tudo que nós conseguimos foi com muita luta, com muito sacrifício, mas também com muito diálogo, com muita compreensão entre os poderes e órgãos autônomos. E agradeço, governador Ronaldo Caiado, pela sua parceria, pelo seu apoio de sempre. Com a OAB, doutor Rafael Lara, tivemos 4 anos de avanços no relacionamento institucional. A OAB fazendo o papel
que lhe é peculiar, apresentando as demandas, e nós, do Tribunal de Justiça, buscando atender aquilo que foi possível e que era de interesse realmente para uma boa prestação jurisdicional. E conseguimos avançar muito, doutor Rafael Lara. Vossa Excelência também é testemunha disto, desses avanços. Com o Legislativo, da mesma forma, nossos projetos, nossas demandas eram recepcionadas e tinha o avanço, a apreciação em tempo recorde. Com o CNJ, conselheira Renata Gil, conselheiro Marcelo Terto, com o CONCEPRE tivemos grandes avanços. Avançamos em muitas pautas, em muitos temas, em muitos atos administrativos que o CNJ teve a grandeza, e posso dizer, com toda a humildade, a sabedoria de ouvir os tribunais de justiça, a justiça estadual. Eu sei que o presidente Francisco continuará nessa mesma linha, com parceria com o CNJ, mas sempre apontando as necessidades e as buscas, as metas que a justiça estadual precisa alcançar. Então, com estas palavras, eu não poderia concluir a minha fala sem fazer uma referência, porque aqui em Goiás são raros pronunciamentos feitos nesta terra em que não se voltam para a poesia de coralina, patrimônio cultural de nosso Estado. Então, mais uma vez, para terminar, e também para atender o desejo da minha amada esposa, desembargadora Ana Cristina, para que eu não possa apanhar mais tarde, que não me permitiria encerrar de forma diferente essas palavras. Deixa a todos uma mensagem, uma lição da incomparável coralina. Disse Cora: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência, disse Cora há quantos anos atrás, e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes, acreditar do que duvidar. Meu muito obrigado, meu abraço e que tenhamos um excelente encontro. Muito obrigado. Também queremos registrar aqui a presença e agradecer pelo apoio à diretora institucional aqui da Pousada do Rio Quente, a companheira amiga Neisiele. Neisiele, obrigado mais uma vez pelo seu apoio, pelo seu carinho a você e ao grande companheiro amigo aqui da Pousada, Ricardo Barbosa. Bem, senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Francisco de Oliveira Neto é um homem branco com cabelos pretos e lisos. Obrigado, boa tarde, boa noite já a todas e a todos. Meu momento de fala é amanhã, não é hoje, mas o presidente França, a quem eu saúdo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, presidente do nosso CONCEPRE,
governador Ronaldo Caiado, que nos acolhe aqui no belíssimo estado de Goiás, nosso abraço, nosso respeito, nosso reconhecimento. Ministro Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, conselheira Renata Gil, ouvidora do Conselho Nacional de Justiça, conselheiro Marcelo Terto, membro daqui desta terra e membro do nosso CNJ, doutor Lisandro Gomes Filho, que aqui representa o nosso Corregedor-Geral de Justiça, ministro Corregedor Nacional, ministro Mauro Campbell Marques. Quero saudar também a prefeita Ana Paula, o representante da Ordem dos Advogados, o doutor Rafael Lara, saudando Vossa Excelência. Eu saúdo a todos os presentes, os presidentes, as presidentes, os presidentes eleitos e presidentes eleitos dos tribunais de justiça, todos os nossos presentes. Como eu disse há pouco, meu momento de fala é amanhã, não é hoje, mas o presidente França me abre a palavra, me dá a oportunidade aqui de fazer essa saudação inicial e em especial, fazer uma saudação especial ao ministro Antônio Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, antecipar o que vou dizer amanhã a respeito de Sua Excelência, registrar aqui, nesse período que Vossa Excelência assume o STJ, com uma série de medidas essas que, aquilo que Vossa Excelência bem coloca, transformam um abraço institucional num verdadeiro abraço, num somatório do Poder Judiciário, dizer que o desejo dos tribunais de justiça, o desejo da justiça estadual é estar, assim, cada vez mais próximo, é estar, assim, cada vez mais integrante de uma concepção de Poder Judiciário Nacional, e o Superior Tribunal de Justiça tem um papel importante. E Vossa Excelência, ministro Herman, tem, desde o início de sua gestão, dando provas daquilo que Vossa Excelência já fala há muitos anos. Eu, que sou um atento observador, acompanhei, me lembro, uma palestra sua pela primeira vez, em 1989 ou 90, eu estava ainda terminando a faculdade, Vossa Excelência foi no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e aí eu confesso agora que eu não me lembro se foi direito ambiental ou direito consumidor, mas qualquer um dos dois assuntos, sem dúvida nenhuma, são assuntos de Vossa Excelência, e, na época, já chamando atenção para esses assuntos. E agora, na presidência do Superior Tribunal de Justiça, Vossa Excelência convoca juízes para dar atenção à jurisdição criminal, que é uma medida fundamental. Vossa Excelência faz questão de participar das posses dos juízes nos estados, participou de uma lá em Santa Catarina, online, dando uma mensagem que eu não tenho dúvida nenhuma, não vai ser esquecida nunca por nenhum dos juízes. Vossa Excelência, aquilo que já há muitos anos trata na matéria relacionada ao direito ambiental, agora na presidência do Superior Tribunal de Justiça, chama a atenção para esse assunto no momento em que nós estamos assistindo a materialização e a triste concretização do aquecimento global, do aumento das queimadas, da necessidade do Poder Judiciário voltar a atenção para isso. Isso para ficar em algumas medidas. E numa outra, que foi nos apresentada hoje, em que Vossa Excelência promove um diálogo com os tribunais de justiça, com os tribunais de apelação do Brasil, como tecnicamente são, que é os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça, na construção, na grande ouvida do que pensa a magistratura dos tribunais, e depois ainda já anunciou que vai fazer também em relação ao primeiro grau, para que essa integração do Tribunal do Sistema Federativo, que isso não pode ser esquecido. O Superior Tribunal de Justiça é o tribunal típico do sistema federativo. Faz com que haja essa integração plena, que certamente vai resultar em segurança jurídica, vai resultar num avanço significativo do Judiciário. Então, eu não queria deixar passar a oportunidade. A respeito das nossas outros temas, das nossas outras situações, eu peço que aguardem o discurso de amanhã, mas eu não queria deixar passar o dia e a noite sem fazer esse registro, a presença de Vossa Excelência e a contribuição significativa que dá já nesses meses de gestão. Muito obrigado, boa noite a todos.
Bem, senhoras e senhores, com a palavra, Sua Excelência, o senhor presidente reeleito da OAB Goiás, doutor Rafael Lara. Rafael Lara é um homem branco de cabelos pretos e baixos. Excelentíssimo senhor presidente do CONCEPRE, Carlos Alberto França, a quem agradeço a delicadeza e gentileza com a advocacia goiana de oportunizar a fala nesse momento, que será breve apenas de agradecimento e registro dessa parceria. Excelentíssimo presidente Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, uma honra recebê-lo mais uma vez no nosso estado de Goiás. E para fazer coro aqui as palavras do futuro presidente Francisco, quando na última posse do estado de Goiás, Vossa Excelência também deixou uma bela mensagem de forma virtual. E tenho certeza, presidente Francisco, aqueles magistrados que receberam daquele momento a posse dele, sequer eu esquecerei aquela lição e espero encontrá-los em outras ainda no estado de Goiás. Excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado, um governador a quem tenho muito orgulho aqui no estado de Goiás de sermos governados por ele, estado de Goiás que é, eu não tenho a menor dúvida, e faço aqui o testemunho da advocacia goiana, o estado mais seguro e que mais cresce no país. E peço licença a todas as demais autoridades para resumir aqui na pessoa do nosso conselheiro do CNJ pela advocacia goiana e brasileira, meu querido amigo Marcelo Terto. Presidente França, como disse, a advocacia se regozija e alegra-se pela oportunidade, e eu quero usar aqui só para dizer aos demais presidentes dos tribunais de justiça, inclusive já saudando o nosso futuro presidente Crispim, que a advocacia goiana, e tenho certeza toda a advocacia brasileira, o que ela quer e busca sempre com o Poder Judiciário é o diálogo e a construção de soluções. E a gente aprende aqui no estado de Goiás, o presidente França falou do bom diálogo com o governo do estado, com o legislativo, com o Ministério Público e com a advocacia, e eu vim ratificar essa fala do presidente França. O diálogo e a construção de soluções por meio do diálogo é a marca do estado de Goiás. Aqui no estado de Goiás nós tivemos, pelo Poder Legislativo e Judiciário, a isenção de custas judiciais para a cobrança de honorários advocatícios, um marco para a advocacia goiana. Nos meses de agosto, no mês da advocacia, o tribunal ofereceu um mutirão de expedição de alvarás, o que muito agradou a advocacia goiana. Na véspera do recesso, outro mutirão de expedição de alvarás, com a sensibilidade de saber, em momentos tão cruciais, esse diálogo. E é por isso que essa construção, presidente França, faz com que a gente efetivamente tenha aqui em Goiás um avanço. Tanto avanço é que eu posso dizer, sem absolutamente nenhum medo de errar, presidente Crispim, que a advocacia goiana reconhece que a construção pelo diálogo com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e com o Ministério Público, ele é a solução dos nossos problemas. Cheguei a fazer uma pequena anedota na última solenidade que tivemos no Tribunal de Justiça, que talvez eu tenha sido o primeiro presidente de ordem reeleito sem ter passado uma eleição atacando o Poder Judiciário. Muito pelo contrário, dizendo das pontes que precisamos construir. E eu posso dizer que nós somos uma advocacia que reconhece que é isso, na verdade, que nós queremos. Nós queremos dialogar com a justiça, construir pontes e encontrar soluções. Não à toa, a advocacia goiana é, hoje, a advocacia mais unida de todo o Brasil. E eu digo mais unida que no final do ano passado, de todas as OABs de Goiás, nós tivemos o maior índice de aprovação de uma gestão com mais de 80% aqui no estado de Goiás, graças a esses diálogos que estão sendo construídos. E para finalizar, presidente, já que Vossa Excelência disse que agrada a desembargadora Ana Cristina, eu também, por goiano que sou, cito aqui Cora Coralina, e uma frase de Cora que eu acho que aplica-se muito bem a um encontro de presidentes, presidente Herman Benjamin, aqui do Poder Judiciário. Cora diz que mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores,
Com a palavra, Sua Excelência, o senhor ministro-presidente do STJ, Herman Benjamin. Herman Benjamin é um homem branco e de cabelos grisalhos e lisos. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Eu peço permissão ao desembargador Carlos França e a todas e a todos para saudá-las e saudá-los nas pessoas do desembargador Francisco de Oliveira Neto, que amanhã assume o cargo de presidente do CONCEPRE, da doutora, minha querida amiga conselheira Renata Gil, que representa ela própria e todas as mulheres, e quem mais se sentir necessitado. Governador Caiado, Ronaldo Caiado, é médico e é homem da ciência, não nega a ciência. E nós, juízes, sabemos a importância da ciência. E só esse fato já diz muito a respeito do deputado Ronaldo Caiado, que eu conheço há pelo menos 3 décadas de debates na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. No jantar eu posso citar alguns episódios desses debates, especialmente quando ele chegava em companhia do deputado Lupion, ambos, eu baixinho, os dois altos, falam alto, já imaginam todos que o debate não era fácil, porque vinham com argumentos sólidos, contrários, mas extremamente responsáveis e legítimos. Então, eu saúdo o hoje governador do Estado de Goiás, ex-deputado, ex-senador Ronaldo Caiado. Trago o abraço afetuoso do meu tribunal, de todas e de todos, e em especial do vice-presidente Luiz Felipe Salomão, que gostaria de estar aqui conosco, mas infelizmente está impossibilitado. Eu conheci o CONCEPRE quando não tinha nem esse nome. E era, na verdade, um grupo de amigos. Era uma entidade que se reunia muito mais para confraternização, que é relevantíssimo, e muitas vezes não havia espaço suficiente, ou mesmo prioridade, para a discussão dos temas que são fundamentais para a magistratura brasileira. E quando eu falo temas para a magistratura brasileira, são temas para a República do Brasil, porque sem juízes não há Estado de Direito. O que eu vejo hoje, e parabenizo a gestão do desembargador Carlos França, é um CONCEPRE coletivo e que representa esses 80% da jurisdição do Brasil. A instituição que tem maior capilaridade, governador Caiado, no Brasil hoje, chama-se Judiciário. Não é mais a Igreja Católica, como uma instituição única. Havia padre em todos os povoados, quando eu era criança. Capilaridade enorme. Hoje é a magistratura. Portanto, a magistratura é um só tempo os ouvidos e a voz da República, naquilo que há de demandas sociais, demandas individuais e demandas intergeracionais, como, por exemplo, a questão da água, que é um dos temas do nosso governador Caiado. Algumas questões que eu queria aqui trazer, uma ou duas, porque não é o momento, o instante é de agradecimento. Há um presidente que sai, há uma diretoria que sai, e de esperança, confiança no presidente que entra e na diretoria que está chegando. Mas é importante nós, pelo menos, mencionarmos que seja um tema extremamente preocupante para a magistratura hoje. Quando eu ingressei na família judicial, no Ministério Público,
a figura do membro do Ministério Público ou da magistratura que deixava a carreira era desconhecida. Eu não me lembro de nenhum promotor ou de um juiz que deixou a carreira. E hoje, governador Caiado, nós temos uma crescente evasão, e não só de jovens magistrados, mas de magistrados que estão na instituição há mais de 20 anos, no esplendor da sua vocação, e muitos são vocacionados, no esplendor da contribuição que poderiam dar para a República e para o nosso povo, e deixam a magistratura para outras atividades e outras profissões. Este é um fenômeno extremamente preocupante e exige de todos nós, mas especialmente do CONSEPRE, do Conselho Nacional de Justiça, aqui, como eu já disse, está a conselheira Renata Gil, o conselheiro Marcelo Terto, de todos nós, um exame das causas, estou olhando para o médico, das causas para que nós possamos chegar ao tratamento e aos medicamentos que se façam necessários. Se nós fôssemos simplesmente uma instituição paradisíaca, não haveria este fato que está ocorrendo e, como eu digo, há que preocupar a todos nós. Menciono um segundo, e com isto eu paro, e tudo isso porque eu estou saindo às 4 horas da manhã, e infelizmente eu não poderei parar a transmissão do cargo, mas fiz questão de participar, que seja por umas poucas horas, deste evento que é tão importante num estado que eu admiro muito. A outra questão é que hoje nós temos uma magistratura nacional. Aquela magistratura, governador Caiado, do início da sua profissão, quando retornou do seu curso no exterior, que era separada, magistratura federal e magistratura estadual, hoje é uma instituição com problemas muito assemelhados e também com desafios muito assemelhados. E mais do que tudo, as magistraturas dos estados são magistraturas nacionais. Eu participei já de poucos meses, 4 meses e meio de gestão, já participei de 5 posses de juízes federais e estaduais, e peço a lista dos novos juízes, das novas juízes, é de todo o Brasil. Eu cito, por exemplo, um dos concursos, o do Rio Grande do Sul. Neste concurso, juízas e juízes da Amazônia e 2 da Paraíba. Um de João Pessoa e outro de Campina Grande. Imagine os paraibanos, o frio que vão passar no Rio Grande do Sul. Mas é uma magistratura nacional. São Paulo, e vejo aqui meu querido amigo, presidente Fernando, no concurso dificilmente alguém de fora passava, porque na entrevista nós já éramos, e sabíamos que na entrevista era onde nós cairíamos por não sermos de São Paulo. Nos novos concursos integrantes do país como um todo. E isto, ao contrário da evasão, é um aspecto a ser ressaltado. Nós devemos ter orgulho dessa transformação da magistratura estadual em uma magistratura nacional. A divisão está porque somos um Estado federado, mas é um só povo. Eu acabei de voltar do Amapá, então não vou falar em Roraima. Do Amapá ao Rio Grande do Sul é um único país, um único povo. E nós, juízes, temos a percepção da grandeza e das dificuldades do nosso povo. Não pensem,
os que criticam, e recebemos as críticas, discordamos muitas vezes, mas não criticamos os nossos críticos. Nós sabemos dos desafios do povo brasileiro. Nós sabemos que somos uma magistratura una, indivisível, e que a fragmentação que se observa fora da magistratura não pode chegar entre nós. A fragmentação nossa é coisa do passado. Hoje, nós somos uma única instituição, com as nossas divergências, com as nossas diferenças, com as formas distintas de enxergar o direito, mas todos com um único compromisso, que é entregar uma boa prestação jurisdicional ao povo brasileiro. E ele merece. Muito obrigado. Parabéns, presidente França. Parabéns, presidente Francisco de Oliveira Neto. Muito obrigado. Estou lembrando aqui que amanhã, 18 horas, nesse local, tomará posse a comissão eleita do CONCEPRE, que tem como desembargador Francisco Rodrigues de Oliveira Neto, presidente do TJ de Santa Catarina como presidente, o vice-presidente, desembargador Raduan Miguel Filho, que está presente, que é presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, vice-presidente de Relacionamentos Institucionais, desembargador Alberto Delgado Neto, do TJ do Rio Grande do Sul, vice-presidente de Cultura, desembargadora Cíntia Maria Pina, da Bahia, e vice-presidente de Inovação e Tecnologia, o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, do TJ de Minas Gerais. E teremos o jantar amanhã, o jantar luau, na Praia do Cerrado. Bem, senhoras e senhores, com a palavra, Sua Excelência, governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado é um homem branco, alto e de cabelos lisos e grisalhos. Boa noite aos senhores, senhoras aqui presentes. É uma honra enorme. Eu não podia de maneira alguma faltar, porque eu talvez seja o governador mais assíduo em todas as reuniões do Tribunal de Justiça de Goiás. Eu não falto uma e, como sempre, promovendo reuniões frequentes para que nós possamos cada vez mais aproximar nossas decisões de forma conjunta. Então, é uma honra muito grande para mim, como governador do Estado, poder receber aqui os demais presidentes, vice-presidentes, os que estão assumindo, aqueles que estão finalizando seu mandato, aqui na nossa querida cidade de Rio Quente, uma cidade que o nosso ministro Herman Benjamin vai levar como referência ambiental, como local que, sem dúvida alguma, mostrando o respeito que nós temos pelo meio ambiente, o nível de preservação que nós temos aqui dos nossos mananciais, como também das nossas áreas de floresta e também da nossa área de cerrado. Eu quero deixar claro a vocês que é muito importante para mim, como governador do Estado, poder tê-los aqui. Gostaria de poder também tê-los em Goiânia, para que pudesse recebê-los no Palácio das Esmeraldas, para que nós tivéssemos um jantar ali, para que todos vocês pudessem provar da ambrosia, que é a característica nossa de Goiás, como uma sobremesa característica lá do Palácio das Esmeraldas. Eu quero agradecer muito aqui ao nosso presidente, que ora termina seu mandato no Tribunal de Justiça e também no CONCEPRE, e neste momento dizer o quanto eu tive a sorte de, como governador do Estado, poder conviver durante esses últimos 4 anos com a presidência do desembargador Carlos França. Ele é um homem extremamente dedicado, trabalhador, determinado. Vocês sabem que ele é exigente também para que o Tribunal de Justiça seja cada vez mais realçado, isso pelo mérito dos demais desembargadores e o reconhecimento da minha parte. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer aqui de público. Quando eu assumi o governo, o Estado de Goiás passava por uma situação
precária, terrível, bloqueada no Tesouro, sem poder pagar servidor, sem condições de tomar empréstimo, algo assim que realmente não tinha como dormir, porque os servidores públicos dos meses de novembro e dezembro na porta do palácio cobrando e com todo direito. Vejam vocês, naquele momento, pela minha vivência, e aí, irmão Benjamin, os anos que nos ensinam no sentido de saber governar, eu busquei aqui a sabedoria do nosso presidente Carlos França, à época, com o presidente da Assembleia, com o presidente também dos Tribunais de Contas do Estado, do Ministério Público, da nossa Defensoria Pública, e, naquele momento, nós fomos discutir esse quadro fiscal de Goiás. Vocês terem uma ideia, o nosso presidente aqui estava na reunião com Paulo Guedes, naquela época, em 2019, participando do debate da situação fiscal do Estado de Goiás. Então, eu sou um homem que vivi muitos anos da minha vida, em 5 mandatos de deputado federal, 1 mandato de senador, 2 mandatos agora de governador de Goiás, e mais do que ninguém, eu acredito no diálogo. Eu acredito na parceria entre os poderes e os órgãos independentes. Não se governa de forma isolada. É um primarismo que não chega a lugar algum. As pessoas quererem se impor no Executivo. E daí, irmão Benjamin, a grande lição do Congresso Nacional. Você na Câmara dos Deputados é 1,513 avos. Você no Senado é 1,81 avos. Se você não sabe construir maioria, você não aprova nada, você realmente não marca a sua presença no Legislativo Nacional. E isto é que nos ensina, para que ao chegar ao governo, tenhamos essa mesma humildade de entender que ao momento em que nós buscamos o entendimento, o debate, buscamos aí cada vez mais a parceria entre os poderes, nós fomos superando as dificuldades. Tanto é que o Tribunal de Justiça, com 6 anos como governador do Estado, e agora entrando no meu 7º ano, o único empréstimo que eu fiz foi exatamente com o Tribunal de Justiça, que me emprestou, à época, 180 milhões para poder pagar os servidores do Estado de Goiás. Nunca fiz outro empréstimo até hoje, com 6 anos concluídos do meu governo, e quitei o empréstimo dentro do meu acerto com o Carlos França em 18 de dezembro de 2019. Então, mostra, irmão, que é fundamental essa parceria. Poderes autônomos, mas no momento em que nós também não cumprimos a norma constitucional, que fala também da harmonia entre os poderes. Então, ele é autônomo, mas exige de nós a harmonia. Se ele não está harmônico, lógico, já temos aí uma inconstitucionalidade. Na verdade, então, é fundamental que tenhamos essa noção da importância do Judiciário. O ministro Herman Benjamin colocou muito bem, ou seja, é um segmento que está hoje presente em todos os quadrantes deste país afora e que vocaliza ali a relevância da federação com seus entes subfederados para que possam, de uma certa maneira, buscar aquilo que a sociedade deseja, cidadania, dignidade, condições para poder aí melhorar a sua qualidade de vida. E vocês, sem dúvida alguma, sabem, porque vocês todos já passaram por esse périplo de várias cidades nos seus estados pelo interior, mas que eu venho refletindo muito, da mesma maneira que hoje, levando aqui para o meu lado da medicina, muitos médicos hoje, formados ultimamente, não gostam de fazer anamnese no paciente e gostam de ficar pedindo muito exame, sem antes poder promover uma verdadeira consulta nos moldes que nós sabemos na base da semiologia. E é exatamente isso que também eu tenho falado sempre, e o presidente Carlos França, que será sucedido pelo desembargador Crispim, tá certo? É que nós possamos ter também os nossos juízes com a mesma disposição de estarem nas suas comarcas, porque a voz do juiz no município é de uma relevância ímpar, é a autoridade maior
para que as pessoas ali tenham uma referência naquele município muito distante das capitais. Então, eu vejo isso também como sendo algo que a turma mais jovem precisa de ter, no exemplo dos senhores e senhoras aqui presentes, esse nível, tá certo, de compromisso também com a sociedade brasileira, para que nós possamos continuar levando e melhorando e resgatando a qualidade de vida de tantos outros. Eu quero, neste momento, fazer uma homenagem aqui ao desembargador Francisco Oliveira Neto, do nosso querido estado de Santa Catarina, governado por um grande amigo meu, que fomos colega de plenário durante muitos anos, ao meu amigo Jorginho Melo, que não estará presente aqui amanhã em decorrência das condições climáticas que também atinge fortemente, e eu estava vendo ali uma cidade linda como Camboriú, como realmente foi ali duramente penalizada pelas chuvas nessas últimas horas, e por isso o motivo da não presença, que eu tanto queria recebê-lo e estar aqui com ele no seu dia a dia. Mas eu sei que você, Francisco, vai ter aí toda uma diretoria com toda a capacidade, mas eu acho que aquilo que o Carlos França conseguiu alavancar no CONSEPRE foi criar esse sentimento de palestras, de conteúdo às reuniões, cada vez mais de relevância esse fórum que tem as melhores cabeças do judiciário brasileiro. E é aqui que realmente nós temos que debater todos os assuntos. Eu quero agradecer e muito também aqui o presidente eleito de Goiás, que assume nos próximos dias, o desembargador Leandro Crispim, que sem dúvida nenhuma é originário do Tribunal de Justiça. O desembargador Carlos França me contava a história que, continuando seu pai, quase que ele nasceu no Tribunal de Justiça em Goiás e lá se criou e hoje chega à presidência desse importante órgão do nosso Estado. Gente, eu tenho um orgulho enorme da nossa prefeita. Nossa prefeita Ana Paula é uma mulher muito querida, uma pessoa muito determinada, e a cidade, espero que vocês tenham a oportunidade de fazer uma visita também aqui ao lado, que é a nossa cidade de Rio Quente, o carinho com que ela trata a cada detalhe e a sensibilidade que ela tem em transformar essa cidade cada vez mais hospitaleira aqui a todo o povo que nos visita, que hoje é um dos maiores polos de turismo do país, não é de Goiás, do país. Aqui tem um prestígio internacional. Isso aqui é muito bem cuidado, e aqui eu quero fazer referência exatamente àqueles que tanto aqui nos ajudam no nosso dia a dia, que é o doutor Ricardo, que está aqui presente também, e a Lisânia. Muito obrigado aí por tudo, pela maneira com que nós somos recebidos aí com toda essa honraria e essa distinção por parte de vocês. Eu quero saudar também aos nossos presidentes aqui, o nosso juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Lisandro Garcia Gomes Filho, neste ato representando o senhor ministro Mauro Campbell. Saudar também o Marcelo Terto, do Conselho Nacional de Justiça, goiano, Renata Gil, ouvidora nacional da mulher, meus cumprimentos aqui pela presença, parabéns. Saudar aqui o nosso presidente da UAB, Rafael Lara, que construiu um momento importante da advocacia no estado de Goiás. E vejam, senhores, hein? Ele ainda não me agradeceu de público, mas quando eu recebi o governo de Goiás, os advogados dativos estavam há 17 anos sem receber seus honorários, tá certo? Eu quero encerrar o meu mandato, até de uma forma antecipada, que vai ser em março do ano que vem, mas eu quero encerrar com o pagamento de 100% de todos os honorários dativos aqui do nosso estado de Goiás, mostrando o respeito que nós temos aos poderes constituídos. Eu quero agradecer e muito aqui ao prefeito de Caldas Novas, que veio comigo, tá certo? O Kleber Marra, que também é uma cidade que merece a visita de todos os senhores e senhoras aqui presentes também. Aos nossos presidentes aqui, presidentes eleitos de tribunais, a todos os senhores, dizer aqui, já não quero cansá-los, nós teremos ainda depois um jantar, onde nós teremos a oportunidade de ouvir, como sempre, aqui as palestras do ministro Herman Benjamin, que nós sempre discutimos nas nossas comissões, na Câmara e Senado, sobre o meio ambiente. Era um debate com conteúdo.
Eu hoje fico vendo muitas vezes o Congresso debatendo por TikTok, essas coisas, que não é da nossa época. Na nossa época era o debate que nós íamos para o parlamento, íamos para a tribuna, e realmente trazendo argumentação, evoluímos. Vejam vocês, construímos dentro daquilo que é um conceito ambiental no país, que é o Código Florestal Brasileiro, o mais moderno que existe, o mais exigente que se tem, e nenhum outro país no mundo tem essas mesmas características que foram imprimidas no Código Florestal Brasileiro. Isso se deve a esse nível de debate que nós precisamos retornar à vida política, como também dos demais poderes, esse nível de pensamento no Brasil, nos entes federados, e que muitas vezes, às vezes, eu sou contestado também, porque eu tenho lutado muito para que os entes subnacionais, nós, estados, não sejamos, de uma certa maneira também, minimizados nas decisões. Os estados que vivem a situação do dia a dia do cidadão. Os estados precisam de ter também uma liberdade maior para poder enfrentar desafios característicos de seu momento, daquilo que até o Congresso Nacional se reunir para votar. Realmente, o problema já trouxe consequências seríssimas para este país nosso. Dentro da área da educação, tá certo? Hoje, tenho orgulho de dizer que vocês estão no estado DEB. Nós somos hoje o primeiro lugar também na educação na idade certa, ou seja, nossas crianças alfabetizadas no 2º ano, com capacidade de ler e interpretar. Ao mesmo tempo, nós conseguimos ampliar aquilo que eu, como médico, levantei uma tese, que é de mortes evitáveis, quando o cidadão mora a 600 quilômetros de um leito de UTI. Se nós tivéssemos uma regionalização da saúde, quantas mortes evitáveis nós teríamos ali salvado. Então, isso é que eu tenho trabalhado muito para descentralizar a saúde no meu estado de Goiás, mostrando polos regionais com estruturas de média e alta complexidade, para que a população se sinta assistida nesse nosso estado. Como também hoje, ministro, nós conseguimos atingir o menor percentual. Então, Frederico, é lógico que o grande embate que nós temos é com Santa Catarina. Santa Catarina tem um trabalho social e uma distribuição de municípios que é invejável. A minha época eu conheci bastante e trabalhei muito Santa Catarina por ser hoje uma das maiores distribuições em termos de atendimento médico em todos os seus municípios, com padrão de excelência, e a capital não é a maior cidade. Santa Catarina eu conheço bem, não só da política, nos movimentos ruralistas, como também que eu sou do pedal do Vale Europeu, que também eu faço meu bike lá, tá certo? E que eu conheço bem seu estado. Mas, além de tudo isso, é mostrar que nós estamos avançando como o estado que mais tem oferta digital à população. Hoje, Goiás é o estado que atingiu nota máxima de todos os serviços públicos ofertados à população. E outro ponto que é importante, que estamos aqui com a presença do Terto, aqui representando o Conselho Nacional de Justiça, como também os demais juízes e ministros e desembargadores, tá certo? É dizer que também voltemos um pouco a atenção para aquilo que tem comprometido e muito a nossa qualidade de vida e o desenvolvimento do nosso país, que é o avanço das facções criminosas no nosso Brasil. É algo que hoje toma proporções inimagináveis. Nós temos hoje estados onde o governador governa menos da metade do seu território, porque a maior parte é governada pelas facções. A Amazônia brasileira hoje, ela é 100% tomada pelo Comando Vermelho e pelo PCC. Todos nós sabemos que nem a FUNAI hoje tem livre acesso aos índios, porque depende do autorizo das facções criminosas, hoje chegando e atingindo grande parte das nossas capitais, como também de muito território brasileiro. É algo que precisa ser enfrentado para que a população tenha a condição de exercer o seu direito de ir e vir e, ao mesmo tempo, ter independência para poder investir na sua iniciativa privada.
Para os senhores desembargadores terem uma ideia, há poucos dias eu recebi o CEO de uma das maiores empresas no país de distribuição de combustíveis, o CEO da Ipiranga. Ele disse a mim: governador, hoje é a Petrobras, a Shell, PCC, em quarto lugar a Ipiranga. Então você vê a gravidade com que eles avançam cada vez mais, se apoderando da economia de um país e cada vez mais desrespeitando as regras de livre iniciativa, de economia de mercado, da concorrência não desleal e não predatória. Tudo isso são desafios que nós, que estamos no Executivo, no Judiciário, que nós precisamos voltar a atenção para que possamos ter algo que realmente nos coloca em consonância com o mundo moderno, onde a sociedade pode viver em paz. Aqui em Goiás, por exemplo, vocês podem ter total liberdade. Desde que entrei o governo, nunca se teve um assalto a banco, nunca se teve um novo cangaço, nunca se teve um assalto a carro forte, nunca se teve uma propriedade invadida, nunca se teve um sequestro no nosso estado de Goiás, devido à área de inteligência, de cooperação entre todas as polícias aqui, trabalhando de forma harmônica e trabalhando no sentido de dar aqui condições de saúde e de tranquilidade a todo o povo goiano. Então, minha gente, eu encerro minhas palavras dizendo da minha alegria em poder recebê-los em Goiás. Espero vê-los em outros momentos, seja na capital do estado, que é uma cidade antiga, maravilhosa, que é patrimônio da humanidade, a cidade de Goiás, a cidade de Pirenópolis, o Chapada dos Veadeiros, tem tantos lugares tão hospitaleiros e vocês viram que o goiano gosta de receber as pessoas. Então, é uma honra enorme em tê-los aqui. Passando por Goiânia, eu exijo ali que me deem conhecimento para que vocês possam ser recebidos também no nosso Palácio Conde, nosso Palácio das Esmeraldas, ali dentro, e que é uma honra em poder cada vez mais aprender com vocês, ouvir as realidades de cada estado, sendo que eu tive a oportunidade de caminhar esse Brasil, conhecendo todos os estados e várias regiões. Desde 1986 eu já caminhei bastante esse país. Eu encerro aqui dizendo, olha, como governador do estado, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por estarem aqui no nosso estado de Goiás e se sintam em casa. Aqui vocês mandam, aqui todos nós estamos para servi-los e que vocês possam ter uma estada aqui que fique como referência com aquele gostinho de quero mais e que vou voltar para Goiás, tá bom? Meu muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, com a palavra, novamente, o senhor presidente do Tribunal de Justiça do CONSEPRE, desembargador Carlos França. Antes de declarar encerrados os trabalhos, eu queria anunciar aos colegas que a nossa reunião de amanhã ficou marcada para as 10 horas, porque estava antes marcada a reunião às 9h30 com o nosso presidente, ministro Herman, mas nós realizamos hoje e amanhã de madrugada ele vai retornar a Brasília. Eu queria agradecer a todos, agradecer imensamente, ministro Herman, a presença de Vossa Excelência e compreendemos a sua ausência amanhã na posse por esse compromisso familiar em Brasília. A todos da mesa, meu muito obrigado, senhor governador, senhores conselheiros, senhora prefeita, colega Francisco, futuro presidente do CONSEPRE, doutor Rafael Lara, da OAB, doutor Lisandro, representando o ministro Campbell, meus colegas presidente, todos presentes, familiares, equipes, estão todos convidados agora para um jantar e me falar aqui que o ambiente, o espaço é muito sugestivo, senhor governador, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. É no Espaço Brahma, né, que vai ser o nosso jantar. Está encerrado e vamos todos ao jantar. Muito obrigado.
O banner inicial volta à tela, sinalizando o encerramento da solenidade.